Seja bem-vindo ao Criptografista. Agora os saques estão limitados só até 50 mil cruzados. O plano confiscou o único dinheiro que eu tenho. Primeiro, eu não usaria a palavra confisco. Eu me sinto roubada, difamada, vilipendiada, violentada, estuprada. Você já parou para pensar como as coisas funcionam no mercado financeiro? Ou você só especula sobre os lucros que você pode ter? O mercado financeiro ele é registrado não só por questões matemáticas, estamos lidando com valor e tudo isso, mas também pelos ciclos e os padrões que são identificados. Dá para ver claramente aí que as mudanças da tecnologia facilitam com que esses ciclos se iniciem e se terminem, mas sempre eles tornarão a acontecer. Há certeza que aqui vai cair? Não há certeza que ele vai cair. E nem a certeza que ele vai subir. Isso vai depender apenas do tempo para poder definir. Porém, pela lógica clara, o preço vai vir até encontrar essa média. Essa média também vai continuar a sua ascensão até encontrar o preço. Vai ocorrer um encontro da média com o preço, para aí sim essa decisão ser tomada para ver se o preço continua numa forte tendência de alta ou se o preço cai. Baseado que em 2024, a partir do dia 23, começamos aqui a alta em 23, né? 14 de agosto de 2023 começamos essa movimentação após o rompimento da média, né? A partir de agosto de 2023 subimos de uma maneira constante. Tivemos, por mais que ocorreu aqui essa correção, ainda assim estamos numa forte tendência de alta. Até que nós encontremos essa média amarela no gráfico semanal. Até que isso ocorra, pode levar um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Até que isso ocorra, o toque do preço na média amarela, aí o fundo vai se concretizar como fundo relevante lá pela ordem de 54 mil, 53 mil. Só vai se concretizar quando esses topos forem rompidos. Isso vai acontecer a partir do... Deixa eu ver se está no topo aqui, vamos alinhar, fazer um estudo bem feitinho, né? Bota aqui, pronto, perfeito, ó. Topo histórico, né? All time high, 73.794. Então até superar esse valor, não se confirma o bull market. Superou esse valor, bull market pode ser considerado aí aberto. Veremos aí, até o dia 4 de novembro ainda vejo uma correção mais forte. Nível de 50% de Fibonacci aqui embaixo, ó. 0,50, equivalente a essa linha inferior aqui do retângulo, né? Tá aqui descrito. E aqui eu tenho algumas projeções de possível movimentação. Quando eu fiz a última live eu falei sobre o preço pode vir tocar no primeiro nível e já continuar. Ou o preço pode passar, achar o segundo nível. Para compreender as médias é sempre bom você olhar de uma forma mais ampla. Na descrição gráfica a gente diz que é olhar a floresta. Esse é o termo que nós utilizamos. Então, de novo, a média verde 20 períodos, a média amarela 60 períodos. Um padrão de movimentação de alta com força, a média acompanha o preço. A 60 leva 2 períodos a mais do que a de 20 para poder chegar até lá. Então, as duas sobem em progressões distintas, até que o preço corrige para encontrar a média uma vez de 60. Toma posição e volta numa agulhada de novo na de 60. Ok. Isso é a descrição da movimentação de alta, antes da queda. Porque é exatamente o que está acontecendo agora. Descrição de movimentação de alta. Estamos começando as possíveis quedas. Até onde essa agulhada pode vir para tocar na 60. Da mesma forma que foi aqui, que foi depois do halving em 2020, quando chegamos ao time high, primeiro ciclo de alta junto com a Covid, com dinheiro que entrou só das pessoas físicas, que ainda não tinha institucional. Aqui vão entrar os institucionais, as empresas, os fundos de investimento e o mundo inteiro que vai correr atrás do Bitcoin, principalmente nesses ataques cibernéticos como os que aconteceram essa semana, que trouxeram uma possível realidade de segurança no Bitcoin, porque se o colapso global econômico dos bancos acontecer aí nos próximos meses, digamos assim, ou anos, né? A possibilidade do Bitcoin ser um bote salva-vidas é bem grande. Padrão de reversão, então se estamos falando de alta ele vai reverter para baixa, se estamos falando de baixa ele vai reverter para alta. Nesse caso temos um padrão de reversão aqui, que parte de um ponto mais baixo a um ponto mais alto, faz uma correção, após essa correção ele tenta continuar o padrão de alta, deixa um padrão aqui de ponto de resistência que é chamado de topo duplo. Após isso há uma correção um pouco mais forte, ela ultrapassa esse nível inferior. Após ultrapassar esse ponto de relevância, que é onde tinha parado aqui, ó, chamado de breakout, o ponto de quebra, basicamente a linha de fundo, né? Rompeu esse ponto, ele vai até um momento mais abaixo, um preço mais abaixo, tenta retornar para continuar a sua alta, só que nesse mesmo ponto onde foi o fundo, ele passa a ser uma resistência, assim como aqui em cima nessa linha também era uma resistência. Então toda linha que não é rompida é chamada de resistência, toda linha que não é, que é rompida para baixo, ela é um suporte que foi rompido. Então aqui houve um retorno, né? Então o suporte se tornou uma resistência, o back de retorno, e aí continuou abaixo. Vai acontecer isso no Bitcoin? Vamos dar uma olhadinha? Aquele comparativo, deixa eu colocar o livro aqui em cima para ficar um pouco mais claro. O que está acontecendo aqui no Bitcoin? Movimento do fundo a um topo, movimento de um fundo a um topo, movimento do topo corrigindo, movimento do topo corrigindo, movimento da correção até tentar romper, movimento da correção até tentar romper, tentou 2 vezes, não conseguiu,
está retornando. Chegou no ponto que não conseguiu romper, está retornando mais ou menos por aí. Nesse momento estamos mais ou menos neste nível aqui, ó, por essa região. Então há toda uma possível movimentação, um espaço para que ele crie esse padrão, e aí vai ser um padrão de livro, e ele vai buscar uma correção mais forte. Agora vamos para o gráfico, né? Para você que acompanha meu conteúdo aqui, tem consciência que eu tenho alvos mais abaixo. Pô, Ricardo, você só fala que esse alvo é mais abaixo, você não fala que o negócio vai subir, só vai cair. Para você que vive na expectativa que algo suba, você está sendo influenciado por uma coisa chamada FOMO. Você sabe o que é FOMO? Não sabe o que é FOMO? Deixa no comentário aí, se você sabe ou se você não sabe, senão daqui a pouquinho eu já vou explicar para você o que é o FOMO. Então você vai ser influenciado por esse sentimento que é descrito como FOMO. O FOMO, ele gera uma falsa impressão que as coisas vão dar sempre tudo certo. Como a gente sabe no mundo, e principalmente no mercado financeiro, seja ele Bitcoin, seja ele mercado tradicional, ações, Forex, não importa o que seja, nada acontece como tem que acontecer. Tudo aqui é volátil. A volatilidade, a movimentação ou a flutuação do preço, ela tende a ir aonde é necessário para formar os padrões. Afinal de contas, estamos falando de dinheiro, estamos falando de padrões matemáticos, cálculos matemáticos, e esses cálculos têm que ser respeitados para que a movimentação permaneça de maneira saudável dentro das compras e das vendas. O equilíbrio de preço, a tal correção, né? Quando você fala em correção monetária, quando está num ponto muito caro, há uma correção monetária. É a mesma descrição, essa correção. Então, novamente aqui, para poder elucidar minha linha de raciocínio, né? Eu tenho alvos aqui até o dia 4 de novembro, que é a eleição americana, que está aqui embaixo. Então, eu vejo primeiro um cenário de não expectativa, então não quero criar expectativa de alta. Crio um cenário que eu tenho uma possível correção até o nível de 54 mil, que ela já foi alcançada aqui embaixo. Porém, eu tenho um outro objetivo mais abaixo ainda, que me dá níveis no 48 mil. Já atingiu 53, foi descrito aí nos últimos meses, quem acompanha o conteúdo sabe. Eu vou esconder os desenhos, eu vou tirar os desenhos e vou analisar de maneira bem fria e calculista o que o gráfico está me dizendo com as médias móveis. Como assim, Ricardo, médias móveis? Tá vendo que tem uma linha verde? Tá vendo que tem uma linha amarela? Se você tá novo no meu conteúdo, você não entende ainda sobre essas linhas. É uma média de 21 e é uma média de 60. Se você já tem um conhecimento, já acompanha meu conteúdo, sabe que eu passo essa visão tanto no diário, tanto no semanal, quanto no mensal. Então analisamos o diário, neste momento passamos para o semanal. A minha visão no semanal mostra que a minha média móvel de 20, que está ascendendo, estava, né? Ainda permanece, mas está sofrendo uma possível reversão. Vamos lá. Que é essa média móvel verde, que é a de menor período. É só clicar aqui para mostrar para quem entende. Olha lá. Média móvel de 21 períodos, tá? Que é essa média móvel de 21 períodos, desde o momento que ela começou a subir, que nós estamos falando em prazo ali do dia 2 de outubro de 2023, estamos quase completando um ano de movimentação de alta. A primeira vez que essa linha verde fica reta, plana, horizontal, é agora essa semana. Se você observar com atenção, pelo período de um ano, semana a semana, ela sempre teve ascendente, subindo, valorizando, criando valor. Nesta última semana, ou nas duas últimas semanas, né, houve uma quebra de padrão de continuação de alta e a média móvel se encontra numa reversão de tendência. Por quê? Porque neste momento é a primeira vez em um ano que ela está apontada não verticalmente. Sim, não para cima, né? Para resumir, não está apontada para cima, está apontada para baixo. Então, nessa visão que ela está começando a virar a sua curvatura, indica uma possível correção um pouco mais forte para que ocorra o mesmo que aconteceu no passado. Já falei isso várias vezes em várias lives e vou replicar constantemente esse estudo, porque independe do que eu acho, isso é um padrão gráfico claro de todos os gráficos que existem no planeta, e ignorar isso é basicamente ignorar que funciona. Toda a movimentação, quando a média móvel começa... deixa eu virar para cá para ficar um pouquinho mais claro. Média móvel começou a subir, começou a virar, ela tende a corrigir para encostar na média amarela. A movimentação veio de baixo, começou a virar, ela tende a encostar na média amarela. Então eu estou corroborando duas linhas de raciocínio. Primeiro gráfico diário, que está falando que há uma possível chance de correção com padrão técnico de livro, detalhado, repetido 3 vezes com 3 topos duplos, dizendo que há uma possível chance de correção. Há no gráfico semanal a curvatura da média móvel, assim como houve também no passado a curvatura da média móvel para buscar uma correção. Aqui, se eu levar o pé da letra, depois dessa forte alta, quando começou a virar aqui, já começou a queda, tá? Então, só para corroborar mais um fator. Então, eu tenho aí 2 fatores relevantes. Gráfico diário, padrão de livro sendo respeitado. Gráfico semanal, médias móveis sendo respeitada.
E como assim, Ricardo? Eu quero ver essa diferença que você tanto fala. Eu não consegui observar essa diferença ainda. Vou colocar o estudo de volta, vão aparecer as linhas, 1, 2, 3 e um monte de linha, um monte de desenho. Eu vou apagar essa linha que está aqui. Vamos lá, eu vou apagar essa linha que está aqui também, vou apagar essa linha que está aqui. Vamos aproximar essa imagem o melhor possível. Vamos deixar ela visualmente simples para você compreender essa lógica. Tá? E vamos tirar as suas dúvidas. Bem de pertinho. Semana passada eu falei que a média estava começando a virar. No dia 21, perdão, no dia 25, 21 é a média móvel. No dia 20, ó, exatamente. Dia 26, dia 29 e dia 25. No dia 25, essa linha verde que nós estamos vendo aqui, a média móvel, ela estava se posicionando exatamente neste ponto, alinhada para o futuro até esse nível aqui. Eu coloquei uma linha, tanto que essa linha, se eu mexer, ó, ela vai se movimentar. Então lá no dia 25 do mês 7 de 2024, eu coloquei uma média móvel de 21 e uma linha simulando a continuação da média, porque ela já estava apontada para baixo. Ou porque o preço estava aqui, né? Houve uma correção aí toda na semana passada que eu indiquei essa correção e disse se ela superasse, o preço superasse por um tique este ponto, que é o ponto mais alto aqui, ó, escrito como máxima do candle anterior, da semana anterior, nós poderíamos ter uma continuação de alta. O preço foi até lá em cima, voltou e fechou essa semana abaixo. Abriu a semana seguinte, que por um acaso é a semana que nós estamos, aí a visão muda. Então fomos para uma visão do dia 29 de julho. Então este candle que está rolando aqui é o dessa semana. Ele está rolando ainda. Houve um outro estudo que eu fiz no dia 26 aqui, ó, que é essa linha vermelha que está atrás, que é quando o preço superou e veio aqui em cima, eu tracei mais um estudo. Olha a linha vermelha lá. Ó. Média móvel de 21, ó, como que ela já está seguindo a direção da média verde. Ó. Ela estava alinhada com a média verde. Quando abriu esse novo candle aqui, essa parte da média surgiu. Essa parte da média aqui surgiu. E esse alinhamento que estava mostrando uma continuação de alta, reverteu com o novo candle que está vindo agora, e o preço veio mais abaixo. Eu coloquei no dia 29 uma nova linha, que é essa linha verde que está aqui embaixo. Eu vou mudar de cor só para que você possa identificar ela no gráfico, tá? Coloquei ela azul, vamos lá. Olha lá. Coloquei ela aqui no gráfico. Só que eu coloquei ela, vamos lá. Eu coloquei ela posicionada neste ponto, apontada na direção decaindo, e a linha da média verde, daqui para o fechamento desta semana, no caso, então, segunda-feira que vem, ela já vai estar posicionada ou continuando nessa direção que está decaindo. Se o preço cair mais, ela vai apontar mais para baixo. Se reverter e subir, ela vai mudar a direção. Então, eu tenho 3 orientações. Uma orientação de uma forte baixa, uma orientação neste momento de uma movimentação, mesmo que ainda assim esteja buscando uma correção forte, nós estamos ainda de maneira saudável, pode ser que ele pare e continue, e temos uma movimentação de alta. Eu tenho 3 possibilidades só analisando a média móvel. Por que é tão importante a média móvel? Você quer me dizer que ela vai definir a movimentação? Não, ela não vai definir a movimentação. A movimentação vai se definir, vai registrar o movimento e vai registrar a tendência. Então eu estou caçando uma tendência no gráfico semanal para corroborar com uma reversão de movimento que tem indicação no gráfico diário, que tem indicação no gráfico semanal, que tem toda uma análise fundamentalista que traz todo esse princípio de movimentação de um ano quase de movimentação, que neste momento está sendo revertido para uma possível continuação até um ponto mais abaixo. Eu tenho aqui um padrão de Fibonacci que já foi atingido em nível de 66. Eu tenho um nível mais abaixo de 50% de Fibonacci, que é a parte inferior desse retângulo que está aqui. Ó. Os 44.665 é uma realidade, porque o 53.810 ele já tocou nesse momento. Então, se ele realmente retornar, próximo alvo em queda 46. Tá, Ricardo? Entendi. Você está falando que vai cair, desde o começo da live vai cair novamente. Primeiro eu vejo a segurança do retorno. Eu não ando na direção que a manada anda, que a maioria das pessoas anda. Eu primeiro prezo pela segurança, caso as coisas deem o que seria o contrário de certo, errado, né? Entre aspas, errado. Não é errado, porque o mercado se movimenta, porém, quem acha que é errado. E agora eu vou passar essa visão do gráfico semanal. É isso, no gráfico semanal eu trago todas as novidades para você. Hoje é dia 5/8/2024. E para você que acompanha o conteúdo aqui no Criptografista, além, claro, da minha gratidão imensa, porque eu tenho consciência que você nesse momento já deixou o teu like. Se não deixou o teu like, creio eu que possivelmente você ainda está inscrito, então, pelo menos. Se você também não está inscrito, o que acontece? Todo o conteúdo que eu passo lá no Instagram. Por quê? Porque lá ele me permite realizar lives. Aqui no YouTube eu não tenho como realizar lives porque eu não alcancei o número de inscritos ainda. Às vezes você vem aqui e assiste o conteúdo, mas você não se inscreve. Isso tem me prejudicado muito, porque a dinâmica do YouTube, para passar esse conteúdo para você, para agilizar a informação para você que gosta de informação de extremo valor, como foi todo
esse conteúdo que você adquiriu aqui, eu tive que acompanhar horas de lives, repartir todos os vídeos para montar esse, para elaborar uma live para te passar. Se eu tivesse acesso às lives aqui no YouTube pela sua inscrição, pelo teu like, isso seria uma dinâmica muito mais prática, tanto para mim quanto para você receber esse conteúdo. Então, se inscreve, deixa o like aí. E para continuar essa linha de raciocínio do Bitcoin, eu quero deixar bem claro para você. Eu não vou falar tanto dos gráficos, mas vou falar um pouco do mindset. Para você que é investidor, que viu toda essa análise, eu trouxe lá no dia 15 todos os princípios básicos, fundamentados por muito conhecimento técnico, padrões, análises, tanto de média móvel, os indicadores, quanto também dos gráficos, estruturas no gráfico semanal, estruturas no gráfico mensal. É uma complexidade imensa de informações que eu trago para os meus vídeos, para os meus conteúdos, porque eu sei que quando a gente lida com valores financeiros, isso não é uma brincadeira. Você não pode simplesmente se basear, não criticando, mas ainda assim você não pode se permitir deixar todo o seu valor financeiro basicamente suportado ou em confiança na palavra de um influenciador, que ele vai te deixar apenas na compre porque é auto-infinita. Compre porque vamos montar num foguete. Compre porque todos nós vamos nos tornar milionários em 2000 e pouco. Então, isso é muito subjetivo. O mercado ele tende a ser complexo, estamos lidando com números. Os números, como você bem viu nesse vídeo, criam padrões. Esses padrões se repetem tanto em movimentações de valorização quanto em movimentações de desvalorização. E você está à mercê de uma opinião sem fundamentos técnicos, como eu passei nesse vídeo, literalmente você está num barco que você nem faz ideia se tem colete salva-vida para você. E aqui eu entrego o primeiro colete salva-vida para você, todas as informações estão totalmente grátis. Novamente eu reforço. Se você não é inscrito, se inscreva para que essa informação chegue mais rápida para você. E que esse colete salva-vida te garanta um equilíbrio, uma gestão financeira antes da sua especulação, que até então todos nós estamos aqui pela especulação. Todos nós gostaríamos de ter esses retornos incríveis comprando mais barato e vendendo mais caro, porém às vezes o mercado prega essas peças, traz essa realidade de desvalorização e pode pegar muitas pessoas com uma calça curta e com certeza isso pode custar muito caro para você que acompanha. Então, para você que acompanha o conteúdo aqui do Criptografista, novamente tem Criptografista lá no Instagram, as lives são todas salvas lá no feed, live de 30, 40 minutos. Tem Criptografista até lá no TikTok. Todos os stories que eu faço constantemente já nos últimos 6 meses, eu tenho publicado lá, informando todas as partes primordiais para ter uma comunicação mais rápida com você, para você receber essa informação e conseguir se precaver. Então, se você não está no Instagram, se você não está no TikTok, você está aqui apenas no YouTube, novamente, me ajuda, se inscreva para que eu tenha a possibilidade de ter apenas os 100 necessários para conseguir realizar live aqui no YouTube. Então faz uma indicação para um amigo, eu fortalece lá, tem um criptografista que está tentando trazer aí para o meio dessa panelinha, dessa patota que hoje existe aqui no YouTube de influenciadores de criptografia, de investimento, de trade, de gráficos, que até então traz essa informação, mas boa parte deles não trazem essa profundidade, não só técnica, mas também fundamentalista, para entregar esse conteúdo de extremo valor, que é o que eu faço aqui com vocês. Mais uma vez, se você gosta do conteúdo, agora nesse momento eu peço que você preste muita atenção, porque eu apenas vou entregar quais foram os alvos alcançados e quais são os próximos objetivos de maneira bem breve que o Bitcoin vai alcançar. Você está convidado, seja paciente. E além de ser paciente, não se esqueça de sempre fundamentar a sua linha de raciocínio com conhecimento técnico e informações que vão muito além do seu achar, que se baseia ali em estruturas que o mercado respeita. Falando nisso, o conhecimento liberta, todo conhecimento aplicado na prática traz resultado, e diante desse resultado eu quero deixar claro aqui que estamos nesse momento em 54.500, houve toda uma movimentação aqui de preço, eu ainda não vou mostrar, eu estou sem indicador, gráfico limpo, essa análise parte aqui de 2022, em prazos aqui no fundo, ponto mais baixo, chegamos no dia 21 de novembro de 2022, toda essa movimentação de alta até o topo histórico na casa dos 73 mil ali, 73.800 mais ou menos, gráfico limpo, eu vou ocultar os meus estudos aqui, vou esconder desenhos e deixar apenas as médias móveis, como foi bem falado durante o vídeo aí, né, estava buscando ali uma correção até encontrar o preço da média móvel, o preço encontrar a média móvel, eu estava especulando que isso acontecesse até o dia 4 de novembro, não aconteceu até o dia 4 de novembro, aconteceu aí de maneira mais breve, padrãozinho de topo lindo aqui, né, perdeu o candle anterior, todas as estruturas, porém as médias, média virando, né, estamos no gráfico semanal, como eu bem disse durante o vídeo, a média como é que virou, respeitou toda a minha linha de raciocínio, todo o meu estudo, todo o conhecimento técnico, e agora eu vou tirar os indicadores, eu vou colocar apenas os estudos, vamos lá, tiro os indicadores, apenas os estudos. Em relação ao estudo, eu tenho uma movimentação de um fundo ao topo, eu tenho níveis traçados, esse retângulo, a parte superior desse retângulo é referente ao nível de Fibonacci, de um topo ao fundo, o nível de 66 de Fibonacci, então aqui é 66 de Fibonacci, essa linha inferior é referente a 50% de Fibonacci, viemos ao meio do caminho aqui, alcançamos um alvo referente ao começo dessa movimentação aqui. Quem acompanha meu conteúdo lá no Instagram sabe que momento foi esse, então a análise partiu daqui já, então tudo que foi feito deste ponto a este ponto, foi desconfigurado na alta, nesse momento estamos andando de maneira lateral,
dúvida no Bitcoin, então desconfigura toda essa alta. E agora estamos lutando, né? Alcançamos novamente essa área de fundo, esperar aí os próximos dias e semanas para entender qual vai ser a lógica do mercado, se ele vai buscar o alvo de 50% aqui embaixo, que aí vai corroborar, novamente eu vou voltar meus indicadores, né? Vai corroborar com a linha de raciocínio de encontrar a média móvel aqui, ó. Encontrando essa média móvel aqui de 60, aí eu fecho minha linha de raciocínio para buscar um retorno ao topo histórico lá na casa dos 73.794, ok? Eu quero destacar também aqui para você que acompanhou o conteúdo, e caso você não tenha percebido, vou dar uma ênfase um pouco maior para poder estruturar novamente. A minha ideia aqui é passar estruturas de conhecimento para transformar o seu operacional, o seu setup, de uma forma que você consiga realizar todas essas análises de maneira automática, sem precisar entrar no Instagram para acompanhar o meu ou qualquer conteúdo. Então eu estou te entregando as técnicas de como pescar. Agora, qual o tamanho do peixe que você vai pegar depende de ti. Aqui eu tenho uma nova linha que eu coloquei ali no dia 5/8, no caso hoje, né? Que é já visualizando essa movimentação. Eu tinha uma linha que eu tracei lá no dia 26, que é uma linha vermelha. Então, nós desconfiguramos essa linha vermelha aqui de alta. Quando o preço estava puxando, né? Nessa correção até aqui em cima. A média se posicionou acima, depois ele reverteu no próximo candle, que é essa barra. Também tem uma outra linha aqui embaixo, ó, do dia 25. No dia 25, estava movimentando o preço para baixo. Na semana, no dia 26, ele já puxou o preço para cima. Aí coloquei mais uma linhazinha de orientação aqui, ó, média móvel de 21 no dia 29. Ela estava posicionada, deixa eu colocar ela só reta, para você que está assistindo o vídeo aí, creio que vai ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá, de novo, rapidinho. Então, ó, ela estava nesse ângulo aqui, cortando a imagem deste ponto para cá. Agora com essa forte movimentação, como o mercado é dinâmico, como as médias são dinâmicas, com essa forte movimentação, nesse momento estamos aqui embaixo. Então deixa eu novamente transformar essa média móvel rapidinho aqui numa linha pontilhada. E a original, a verdadeira, é essa linha verde que está caindo aqui, está decaindo na verdade, né? Que é essa linha que está decaindo deste ponto para cá. Então toda aquela alta que eu citei aí no começo desse vídeo, que deveria ser, deixa eu novamente tirar o estudo para não ficar muitos desenhos, né? Toda essa alta que eu tinha citado, que partia exatamente desse doji aqui, ó. Esse doji foi responsável para o começo da alta, tá? Que eu levei em consideração para criar a linha de raciocínio e o estudo. A partir desse momento, ele sempre teve de maneira ascendente a média de 20. O momento que a média de 20 virou, que apontou para baixo, é o momento que eu comecei a visualizar pelas minhas médias móveis, perdão por estar mexendo, eu estou tentando gravar, segurar para ti aí, aquele tal daquele ajuste fino, né? No momento que as médias começaram a me dar indicação nos prazos aí, nos dias, né? Partindo do dia 25, partindo ali do dia, ó, esse é o 26, 25 amarelinho. No dia 25 ele estava apontado num ângulo para baixo, eu vou tirar essa linha aqui, eu vou tirar. Aí depois no dia 26... ele estava apontado para cima com a movimentação que estava puxando numa alta. Depois na próxima semana também deu uma puxada numa alta. Também foi ignorada, o preço veio abaixo. Tracei mais uma movimentação aqui da linha verde, né? No dia 29, ó. No dia 29 mais uma linha pontilhada, também foi ignorada. E nesse momento, no dia 5, eu tenho mais uma continuação de baixa, que aí mostra essa curvatura da média para uma tendência forte de baixa. Confirmada, lógico, pela movimentação. Então isso corrobora com tudo que eu passei no vídeo para vocês, para não ficar muito longo. Creio que esse vídeo deve estar indo para 20 minutos de movimentação. Alvos do Bitcoin, eu ainda espero, né, uma movimentação no fundo anterior dessa caixa aqui, ó, que é nível de Fibonacci no semanal e no mensal. Valor financeiro entre 44.665, é o que eu espero. Ele ainda pode vir trabalhar ainda dentro dessa área aqui, que vai ser extremamente saudável, levando em consideração que pelo passado nós temos aqui, ó, uma zona de resistência. Então essa zona de resistência também corrobora com a questão do nível de Fibo, que é essa linha inferior. Então o preço ainda pode ficar trabalhando aqui. Agora eu vou colocar no gráfico mensal apenas para explicar uma coisa bem rápida para você que assistiu até aqui, teve calma, paciência. Então aqui no gráfico mensal eu tenho uma outra proporção de estudo, com as mesmas médias, a de 21 e a média de 60, também com novas linhas me orientando, tem uma nova visão. Então aqui eu tenho, já tô me movimentando, ó, dá para ver claramente, ó, que a média já está respeitando o gabarito que eu coloquei vermelho, ó. Dá para ver que ele está respeitando. Isso foi feito no dia 25, tá? Aqui também foi feito no dia 25, também está respeitando bacana. Deixa eu colocar essa linha só numa cor diferente para ficar um pouco mais claro, ó, vermelho. Dá para ver claramente que ele também já está respeitando, já está se posicionando aqui. Então, essa forte correção que teve até este ponto aqui, ó, essa forte correção que teve até esse ponto, ainda não é nada, porque o preço não encostou nem na média de 20 no gráfico mensal. Há a possibilidade do preço encostar realmente nessa média de 20, e caso a tendência esteja realmente bem forte, e ele não segure nessa região, então aqui esses candles não existem. Isso aqui são análises preditivas que eu coloquei, então essa movimentação não vai acontecer, porque o preço já confirmou a queda. Eu vou relevar só esse ponto, porque tem confluência com o dia 4 de novembro, que vai ser a eleição nos Estados Unidos. Então eu esperava que esse preço caísse até essa faixa que nós estamos agora, até o dia 4 de novembro.
antecipamos bastante aí essa queda, então é possível que ele venha até aqui depois, caso as próximas semanas ele comece uma movimentação de alta, ele vai ter feito a correção, novamente reforço na semanal lá no nível de Fibonacci, o que me dá uma estrutura bacana para levar fé que ele pode continuar. Caso ele venha buscar a média móvel no mensal aqui, ainda temos preço mais abaixo, estamos falando que nesse momento a média está ali por valor financeiro entre 43 mil, né, se eu alinhar mais ou menos essa proporção aqui, e tem a média de 60 que está vindo mais abaixo lá pela escala da casa do 31 mil, então tudo isso é possibilidade real antes de alcançarmos ali primeiro 71.717, que é a zona de resistência mais forte que o Bitcoin tem de maneira histórica até esse momento, e meu próximo alvo de Fibonacci em projeção, que é 81.693.